Irmãos, abramos nossas Bíblias no texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Nós iremos fazer uma exposição do verso 1 até o verso de número 11. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do verso 1 até o verso de número 11. Não sei se você percebe, mas há algo muito curioso na forma como nós vivemos, na forma como nós organizamos a nossa agenda, a forma como nós organizamos o nosso futuro, como nós fazemos planos, como nós corremos atrás das nossas metas e, no fundo, nós estamos sempre agindo como se o amanhã fosse garantido. Já pararam para pensar nessa verdade? Nós estamos sempre agindo como se o amanhã fosse algo garantido. Como se o amanhã fosse algo muito certo. Nós compramos, celebramos, construímos, acumulamos e raramente nós paramos para pensar que a história ela não caminha apenas para frente, mas a história ela caminha para um grande encontro. Se a história ela não caminha apenas para frente, a história está caminhando para um grande encontro, onde é que nos perdemos nessa perspectiva de enxergar o mundo, ou de enxergar as coisas como fazemos? Nós vivemos como quem arruma a casa para permanecer nela, mas nós esquecemos que a qualquer momento o dono da casa pode bater a porta. Ele não avisará o dia e também não avisará a hora. Nós tentamos nos preparar para tudo na vida, tudo aquilo que é importante quanto ao futuro, todas as provas importantes, todos os casamentos que às vezes a gente vai, ou das pessoas mesmo que se casam, para aquela boa entrevista de emprego. Não somente isso, tudo que nós fazemos com grandes expectativas. Nós fazemos esperando muito daquilo que irá acontecer. Outro aspecto é o quanto nós somos vigilantes para que nada saia do nosso controle, para que nada saia do planejado. No final das contas, mais uma vez, nós percebemos que fazemos o que fazemos porque nós vivemos como quem planeja a vida para viver aqui para sempre. Eu não sei se você já parou para pensar na correria da vida, que muito em breve o Senhor voltará. Eu não sei se a correria da sua vida lhe fez perder de vista o porquê que nós estamos aqui. O que é que nós fazemos aqui e em torno do que vivemos. Se o Senhor virá, nós deveríamos nos preparar para o maior encontro de nossas vidas. Esses irmãos dessa igreja estavam com dificuldades, se questionando quando seria o dia e a hora que o Senhor voltaria. E Paulo então lhes escreve para responder a essas indagações sobre quando seria o dia e a hora. Leiamos juntos o que diz o texto sagrado. Ele diz: irmãos, no que se refere aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu lhes escreva, porque vocês sabem perfeitamente que o dia do Senhor vem como um ladrão à noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto à mulher que está para dar à luz, e de modo nenhum escaparão. Mas vocês, irmãos, não estão em trevas, para que esse dia os apanhe de surpresa como ladrão. Porque vocês todos são filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem é de noite que dormem, e os que se embriagam é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira,
mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por todos nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Portanto, consolem uns aos outros e edifiquem-se mutuamente, como vocês têm feito até agora. Vamos orar ao Senhor e pedir o seu auxílio nessa noite. Pai bendito, nós estamos diante do Senhor, diante da Tua palavra, com temor e tremor, porque nós sabemos das nossas debilidades, eu sei das minhas fraquezas. Então peço ao Senhor que com ousadia e pela ousadia do Teu Espírito Santo, o Senhor me use nessa noite. Ao mesmo tempo peço que os nossos corações estejam inclinados para ouvir a Tua voz. Faça isso conosco, assim que nós choramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Como falei para os irmãos, Paulo está escrevendo essa carta para encorajar esses irmãos, para fortalecer esses irmãos na fé. No capítulo 4, ele fala sobre uma indagação que os irmãos tinham acerca daqueles que estavam dormindo, se eles seriam arrebatados, e Paulo então adverte esses irmãos e traz para eles a resposta, dizendo que não, tanto os que estavam dormindo, os que morreram no Senhor, como também aqueles que estavam vivos seriam arrebatados juntamente com ele. Agora, no texto que nós iremos estudar, que nós iremos ouvir, Paulo irá responder sobre as indagações daqueles irmãos quanto o dia e quanto a hora. O que ficará claro para a gente hoje no texto é que o Senhor virá e nós devemos estar prontos. O Senhor virá e nós devemos estar prontos. Mas como é que a igreja do Senhor se prepara até a volta do Senhor? A igreja do Senhor se prepara, em primeiro lugar, com grandes resoluções. A igreja do Senhor deve se preparar com grandes resoluções. O verso 1 e 2 diz o seguinte, leiam comigo novamente, mantenham sua Bíblia aberta. Irmãos, no que se refere aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu lhes escreva, porque vocês já sabem perfeitamente que o dia do Senhor vem como um ladrão à noite. Primeira coisa que Paulo está falando para esses irmãos é que eles não deveriam se preocupar com o dia e com a hora, porque esses irmãos sabiam perfeitamente acerca desse assunto. E por que Paulo está dizendo que esses irmãos sabiam perfeitamente acerca desse assunto? Uma outra coisa que nós poderíamos perguntar ao texto, por que Paulo usa a figura do ladrão para fazer essa comparação? Primeiro, Paulo está dizendo que a volta do Senhor seria de maneira repentina, de maneira inesperada, quando ninguém estivesse esperando isso iria acontecer. Mas por que esses irmãos sabiam perfeitamente? Primeiro, eles sabiam perfeitamente porque tudo aquilo que o apóstolo Paulo pregava para essa igreja era tudo aquilo que Jesus Cristo já havia falado anteriormente sobre como seria a sua volta. Nós temos o relato sobre isso em Atos 1:7. Não lhes compete saber os tempos ou as épocas. Ele também disse que a volta do Filho do Homem seria como o dia do ladrão que vem à noite, em Mateus 24:43. Então, por isso, Paulo está se dirigindo a esses irmãos de maneira muito carinhosa, dizendo, irmãos, quanto ao dia e a hora, vocês já sabem perfeitamente. Nós não sabemos. Mas, se nós não sabemos o dia e nem a hora que o Senhor virá, vocês precisam saber de uma coisa: será de maneira repentina. Será de repente. Será quando vocês não estiverem esperando. E para isso ele usa a figura de um ladrão à noite. E nós sabemos que quando um ladrão vai roubar ou assaltar a casa de alguém, ele não manda uma carta advertindo, eu vou assaltar a sua casa, então feche as portas direitinho, coloque as travas, alerte os seguranças, porque eu vou assaltar a sua casa de madrugada. Não, simplesmente acontece. Ele vem de maneira muito inesperada. Para endossar a sua ideia de algo repentino e para mostrar uma certa estabilidade, uma certa ideia das pessoas estarem confortáveis demais para esse dia, ou para esperar esse dia, ou para achar que esse dia aconteça, ele fala sobre algo no verso 3 para a gente. Eles, quando andarem dizendo, paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto, a mulher que está para dar à luz, e de modo nenhum escaparão.
Veja, primeiro está dizendo que será de maneira repentina. Ele usa a figura do ladrão à noite, que vem sem que ninguém espere. Agora ele está dizendo quando andarem dizendo paz e segurança. A ideia é que o mundo, de maneira geral, estará bebendo, comprando, vendendo, construindo, plantando, casando-se e dando-se em casamento, fazendo seus negócios, prosperando, e todos estarão dizendo agora a paz, agora a segurança. Não parece que nada disso vá acontecer. Naturalmente, nenhuma dessas coisas é pecaminosa em si mesmo. Não há pecado nos nossos projetos, não há pecado nos nossos planos, não há pecado em dar-se em casamento e casar-se. Zero problema com tudo isso. O que pode haver então de errado nisso tudo? Em receber alimentação física, em dedicar-se ao comércio, em dedicar-se à indústria, à agricultura, ou planejar um casamento? Deus pode ser glorificado em todos os nossos planos. Deus pode ser glorificado em tudo aquilo que nós fazemos e realizamos. Então, qual é o problema disso tudo? O problema é quando tudo isso vira um fim em si mesmo. E quando, no conforto da paz e da segurança, não esperamos que o nosso Redentor volte. O problema é quando tudo isso assalta o nosso coração de maneira que faça com que não criemos santas expectativas para o retorno do nosso Rei. O problema disso tudo é justamente porque nós colocamos tudo isso em um grau muito maior de prioridade e perdemos de vista o encontro. Então, repito, vivemos e trabalhando para construir a nossa vida como se fôssemos viver para sempre aqui. Deveríamos mudar, então, o alvo e a forma de viver. Deveríamos viver como quem espera o grande encontro. Então, pergunte a si mesmo nessa noite: se Cristo voltasse hoje, se Cristo viesse hoje, o que em minha vida revelaria prontidão? Cristo me encontraria preparado? Ou Cristo me encontraria como alguém que está sempre adiando uma preparação para a sua volta, uma preparação para o seu encontro? Se fôssemos receber alguém importante, uma grande autoridade na nossa casa, nós arrumávamos a casa toda. Prepararíamos a melhor mesa. Vestiríamos talvez a melhor roupa. Nos organizaríamos para isso. Haveria uma grande preparação. Não somente isso, haveriam grandes expectativas. Mas perceba, o nosso coração foi assaltado por tantas coisas desse mundo. Nosso coração foi tomado por tantas coisas daqui, que já não há mais expectativa da nossa parte. Há um anestesiamento espiritual. Paulo mostra para todos nós que o mundo será pego de surpresa, justamente quando todo mundo estiver gritando paz e segurança. Quando todo mundo disser que está tudo bem, está tudo normal, de repente, o nosso Senhor Jesus Cristo aparecerá sobre as nuvens. Portanto, o perigo espiritual não está apenas em uma rebeldia escancarada, mas está também na falsa sensação de normalidade. É a percepção de que está tudo bem. É a percepção de que eu não preciso mudar absolutamente nada na minha vida, porque está tudo indo de vento e polpa. A paz e a segurança. Não há tantos problemas, o mar não está agitado, não tem tantas ondas revoltas na minha vida, ou na minha casa, ou na minha família. Nós podemos dizer que nós cremos na volta de Cristo, mas mais uma vez viver como se este mundo fosse a nossa morada final. Nós podemos também confessar que Jesus Cristo virá, mas organizar todos os dias a nossa agenda, os nossos desejos, os nossos gastos e todos os nossos afetos, como se o nosso Rei não fosse mais voltar.
Na prática é uma coisa, na teoria é outra. Cremos e dizemos que Ele irá voltar, mas a prática disso está muito distante. O texto não está nos chamando apenas à curiosidade quanto os tempos e quanto as épocas de que isso irá acontecer, mas o texto está nos chamando a uma prontidão diante de uma vinda certa e repentina. É como se vivêssemos o tempo todo, como se Cristo Jesus fosse chegar nos próximos segundos. Vivêssemos o tempo todo como se Cristo Jesus fosse chegar de repente, no fechar e abrir dos olhos. Por isso nós não podemos adiar a preparação do nosso coração, adiar a santidade, adiar a obediência, adiar, ter santas expectativas pela volta do Senhor, achando que Ele irá demorar, achando que as suas promessas caducaram. Quem é que pensa dessa maneira? Quem é que pensa que essa tese de que Jesus irá virar a história de carochinha? Quem é que pensa dessa maneira? Quem é que pensa que isso é história que os nossos pais contavam e que não vai acontecer? São os ímpios que pensam dessa maneira. Eles que pensam que o nosso Cristo não mais voltará. Eles que vivem nessa instabilidade constante da vida, sem querer arrependimento, sem ao menos pensar na sua vinda. Nós somos diferentes, irmãos. A prontidão, ela começa com obediência concreta hoje. Não adie. Arrependa-se hoje. Perdoe quem deve perdoar hoje. Busque a Deus com intencionalidade e com todo o seu coração hoje. Fale de Cristo para quem precisa ouvir ainda hoje. Paremos de adiar aquilo que é importante para todos nós cristãos. A esperança que nós temos é que o Senhor, que virá como juiz, é o mesmo Salvador que já veio para morrer por nós. Por isso, nós que agora cremos nisso, nós não nos preparamos com pânico, mas nós nos preparamos movidos por amor. Cristo não está nos chamando nessa noite à prontidão para nos esmagar com medo da sua volta. Muito pelo contrário, Cristo está nos convocando à prontidão para nos libertar de uma vida desperdiçada. Tenhamos isso em mente. Ele não quer nos esmagar para que a gente tenha medo da sua vinda. Muito pelo contrário. Ele quer que nos preparemos para que desfrutemos até a sua volta da sua boa presença ao nosso lado. Nós estamos estudando que o Senhor virá e nós devemos estar preparados. Nós vimos em primeiro lugar que a igreja deve se preparar com grandes resoluções. E em segundo lugar, nós veremos que a igreja deve se preparar com grande vigilância. Depois de Paulo ter dito a estes irmãos que eles não precisavam dos detalhes com relação à volta de Cristo Jesus, que bastaria para eles saberem que a volta do Senhor seria de maneira repentina, Paulo agora irá falar para esses irmãos que eles devem esperar o Senhor com vigilância. Eles devem esperar o Senhor como soldados, apostos, esperando a sua volta. Veja o que diz o verso 4, 5, 6 e 7. Mas vocês, irmãos, não estão em trevas, para que esse dia os apanhe de surpresa como um ladrão. Porque vocês todos são filhos da luz e do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem é de noite que dormem, os que se embriagam é de noite que se embriagam. O que Paulo está fazendo nesse parágrafo é um grande contraste entre aqueles que são salvos e que estão preparados para a segunda vinda de Cristo Jesus e aqueles que são ímpios, que estão desesperados com a vinda de Cristo Jesus.
Os salvos, denominados por ele como aqueles que são filhos da luz, vivem justamente em contraste com o mundo, possuindo o tempo todo uma clareza mental, espiritual para vigiar. São aqueles que são embriagados pela palavra de Deus, estão cheios da presença de Deus, e eles vivem vigilantes, vivem se preparando de maneira consciente para a volta de Cristo Jesus. Em contraste, em contraponto, ele fala sobre os descrentes, trazido por ele como os filhos das trevas. Estes estão saturados pelo mundanismo, estes estão saturados pelo pecado. E é justamente o que gera uma cegueira espiritual, que impede que eles tenham a sobriedade de enxergar a mesma coisa que nós enxergamos. Percebam, eles estão nas trevas, embriagados pelo mundo. Nós estamos na luz, embriagados pela palavra de Deus, cheios do Espírito Santo. Por isso que ele está dizendo, nós não seremos tão pegos de surpresa. Esse dia não vai nos trazer medo. Esse dia não vai fazer com que nós não queiramos que ele aconteça. Já os filhos das trevas, não. Os ímpios, não. Eles são embriagados pelo mundo. Esse será um dia de grande terror para eles. Com esse contraste levantado por Paulo, nós podemos destacar que a vigilância é resultado de transformação espiritual. Só consegue ser vigilante aqueles que foram transformados espiritualmente. Só consegue estar a postos, esperando a volta de Cristo Jesus, aqueles que foram transformados espiritualmente. Por isso, a segunda vinda de Cristo não apanhará os filhos da luz dormindo, desprevenidos e despreparados. E neste contraste é o que Paulo fala no verso 7, como nós lemos: portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos, sejamos sóbrios. Ele está exortando esses irmãos: não durmamos como os ímpios, não durmamos como eles. Pois os que dormem, dormem de noite, os que se embriagam de noite. Aqui o dormir não é no sentido natural de descansar, nem o sentido metafórico de morrer. Mas aqui ele está trazendo o sentido moral. A ideia de viver como se nunca houvesse de vir o dia do juízo. Não descansem como os demais. Não vivam como se esse grande dia não vá acontecer. Pressupõe-se a existência aqui, então, de um relaxamento espiritual, de um relaxamento moral, de viver o que disse o poeta Zeca Pagodinho: deixa a vida me levar, vida leva eu. Paulo está indagando, não é assim que vivemos a vida. Não é assim. Significa também estar despreparados como as 5 virgens loucas, que quando o Senhor chegou, elas não tinham azeite, e bateram na porta pedindo para entrar, e ficaram do lado de fora. As 10 no mesmo ambiente, 5 preparadas, 5 imprudentes. Não durmam como os demais, Paulo está dizendo. Não vivam como se vocês não precisassem de mudança. Não vivam como se vocês não precisassem se arrepender dos seus pecados. Não caminhem dessa maneira. Em resumo, nesse contraste, Paulo está se dedicando a abrir os olhos desses irmãos para serem vigilantes e não serem embriagados pelo mundo. Paulo falou que esses irmãos são como soldados vigilantes. Por isso, para viverem sóbrios, eles deveriam estar também vestidos de 3 virtudes cardeais. Veja comigo o que diz o verso de número 8. Ele diz: nós, porém, agora fazendo ainda o contraste com o que ele vinha falando sobre os filhos das trevas que estavam embriagados pelo mundo. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Veja que interessante, a fé e o amor são qualidades essenciais que o cristão deve demonstrar tanto em relação a Deus como com relação uns aos outros.
A esperança final para nós aqui é justamente a garantia que capacita cada um de nós a perseverar a despeito de todas as dificuldades. Ser sóbrio era igual a estar pronto. Ser vigilante significa, nesse sentido, viver uma vida santificada. Ser vigilante significa viver uma vida consciente da vinda do dia do juízo, mas também da vinda do dia do Senhor. Paulo nos faz um alerta muito importante hoje, nessa segunda parte do texto. Não durmamos como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. O sono aqui é espiritual. O sono que Paulo está falando aqui é espiritual. É a condição de quem perdeu toda a sensibilidade. É a condição de quem já se acostumou com o pecado. É a condição de pessoas que não vivem mais com a urgência de se preparar para a volta de Cristo Jesus. Dormir espiritualmente, na prática, é ouvir a palavra domingo após domingo e não ser mais afetado por ela. Dormir espiritualmente e não ter tanta expectativa e não perceber a urgência de mudança é vir aqui domingo após domingo, ouvir o Senhor confrontar os nossos corações e não tomar resoluções práticas para a mudança de nossas vidas. Dormir espiritualmente é cantar ao Senhor juntos, erguer nossas mãos sem de fato adorá-lo com o nosso coração. É ligarmos o automático do domingo e não termos a percepção de que Cristo Jesus, enquanto cultuamos, enquanto adoramos a Ele, passeia em nosso meio. Dormir espiritualmente é não ter mais a sensibilidade espiritual de chorar diante do Senhor, de clamar ao Senhor, de suplicar ao Senhor. Dormir espiritualmente é pecar sem chorar mais. Dormir espiritualmente é vivermos juntos nessa grande comunhão como igreja, mas estarmos com o nosso coração totalmente distante de Deus. É saber que Cristo voltará, mas viver como se Ele demorasse para sempre. Ser sóbrio é exatamente o oposto disso. Ser sóbrio é viver na lucidez espiritual. É não se deixar embriagar pelas promessas do mundo, que parecem ser muito belas, que parecem ser muito boas, afinal de contas, quem que não quer viver uma vida confortável? Quem que não quer viver uma vida estável, sem nenhuma instabilidade? Quem que não quer? Todos nós queremos. Mas não deixemos que todas essas coisas assaltem os nossos corações, nos colocando cada vez mais de joelho diante desses ídolos, nos colocando cada vez mais em adoração aos ídolos que criamos do nosso coração, em detrimento do Deus único e verdadeiro. Por isso, para que nós sejamos sóbrios, enquanto esperamos a volta do Senhor Jesus Cristo, criemos ritmos espirituais que mantenham a nossa alma desperta. Oração real diante de Deus, leitura bíblica com arrependimento, comunhão com os nossos irmãos, confissão sincera de pecados uns para os outros. Quando perceber a frieza do seu coração, não maquie a frieza do seu coração, não adie o arrependimento, não adie a conversa. Percebeu a frieza do coração, corra pedindo ajuda em primeiro lugar a Cristo Jesus e depois conte com a família da fé. Não continue insensível à voz de Deus. Examinemos diariamente onde a nossa alma está ficando sonolenta. Quais são as coisas que têm deixado a nossa alma sonolenta? Quais são as coisas? Cave aí seu coração.
Comece a indagar o seu coração quais são as coisas que têm deixado a minha alma sonolenta espiritualmente. Quais são as coisas que têm me deixado insensível à voz de Deus? Quais são as coisas que têm me feito não perceber que o Senhor virá? Quais são as coisas? O que é que está sufocando o meu coração? Vigilância prática envolve cortar, irmãos, tudo aquilo que alimenta as trevas, fortalecer aquilo que alimenta a fé e prestar atenção aos primeiros sinais de frieza. Por isso, não espere cair para acordar, vigie antes. Não espere cair para acordar, vigie antes. A esperança é que Deus não apenas manda com que eu e você vigiemos. Ele já nos transportou, percebam isso, do império das trevas para a sua maravilhosa luz. Agora, você e eu não lutamos para nos tornar filhos da luz e ser aprovados por Deus. Você luta porque em Cristo nós já somos filhos da luz. É o que nós cantamos. Lutamos batalhas que Cristo venceu. Não importa o que virá, todos nós vamos descansar. É o que cantamos. Não conhecemos o amanhã, mas já sabemos que Cristo já fez a substituição em nosso lugar. É assim que vivemos, irmãos. E essa é a nossa esperança. Nós estamos estudando que o Senhor virá e nós devemos estar preparados para isso. Nós vimos em primeiro lugar que nós devemos nos preparar com grandes resoluções. Vimos em segundo lugar que nós devemos nos preparar com grande vigilância. E agora em terceiro e último lugar, a igreja deve se preparar com grande confiança. Por que esses crentes deveriam esperar com grande expectativa a volta do Senhor Jesus Cristo? Por que esses crentes deveriam esperar com grande vigilância a volta do Senhor Jesus Cristo? Uma pergunta maior é por que esses crentes deveriam ter a percepção de que a vinda do Senhor Jesus era algo certo? Por quê? Veja o que diz o verso de número 9. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por todos nós para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Veja o que Paulo está dizendo. Vocês devem esperar com grande expectativa. Vocês devem se preparar enquanto esperam. Vocês devem esperar vigilantes. Porque a volta do Senhor, em primeiro lugar, é certa. E em segundo lugar, ela nos dá garantias. Qual é a garantia? De que nós estaremos unidos para sempre com Cristo Jesus. E por que essa é uma garantia? Por que eu devo me preparar com expectativa, vigilante, com a mente consciente de que Ele voltará? Porque o texto está dizendo para mim que Deus não nos destinou para a ira. Se Deus não me destinou para a ira, alguém sofreu a ira que eu deveria sofrer. E esse alguém é Cristo Jesus. É aquele que recebe a ira do Pai na cruz do Calvário. Isso garante que eu estarei unido para sempre com Cristo Jesus. Isso coloca de fora o medo. Será que eu vou quando o Senhor voltar? Isso coloca de lado a desesperança. Isso coloca de lado a desconfiança. Se você quer motivos para perceber e confiar de que as promessas do Senhor não caducaram, basta você olhar para o retrovisor da história, basta você perceber tudo aquilo que Deus fez na história, todas as suas promessas sendo cumpridas. Basta você enxergar em como Deus costurou toda a história da salvação para que eu e você fôssemos atingidos pela graça de Deus.
na pessoa do seu Filho bendito. Basta saber que Deus nunca mentiu na história. Basta saber que Deus nunca voltou atrás na sua palavra. Basta saber que tudo aquilo que Deus prometeu, Ele cumpriu. Por que andar olhando para trás? Olhemos para o alvo, para aquele que é autor e consumador da nossa fé. É Cristo Jesus. Então Paulo está dizendo para esses irmãos: vocês devem se preparar com grande confiança, porque o que Cristo fez por vocês na cruz do Calvário gera garantias, e não somente garantias no presente, mas gera garantias eternas, para sempre. Mas a confiança na herança dessas bênçãos não nos encorajam a vivermos no individualismo. Veja como isso é interessante. Não é a primeira vez que Paulo vai usar a expressão que vai usar agora um texto que nós iremos ler no verso 11. Quando ele falou anteriormente no capítulo 4 também sobre a volta de Cristo Jesus, ele falou a mesma coisa. Veja comigo o que diz o verso 11. Portanto, consolem uns aos outros e edifiquem-se mutuamente, como vocês têm feito até agora. Vocês não acham interessante que não somente em textos como esses, mas em tantos outros textos das Escrituras, principalmente do Novo Testamento, haja tantas expressões uns aos outros? Pelo menos mais de 66 vezes é apresentado uns aos outros no Novo Testamento. Por que então que há tanta prioridade nessa expressão? Portanto, consolem uns aos outros e edifiquem-se mutuamente, como vocês têm feito até agora. Ele está dizendo: se preparem com grande expectativa, se preparem com algumas resoluções, se preparem de maneira vigilante, estejam vigilantes para a volta de Cristo Jesus, vigiem. Ele diz que nós devemos também nos preparar com confiança, mas ele está dizendo que nós não devemos fazer isso sozinhos. Isso que é interessante, porque Deus não nos fez para sermos seres solitários. Deus não nos fez para andarmos de maneira individualista. Deus nos fez para vivermos de maneira coletiva. Quando Ele compra, Ele não compra uma pessoa, Ele compra um povo. Ele torna uma nação. Agora Ele está dizendo, portanto, consolem-se uns aos outros e edifiquem-se mutuamente, como vocês têm feito até agora. Veja, o crescimento espiritual da igreja, ele depende da contribuição de cada um dos membros. Grande parte do trabalho até a gloriosa volta de Cristo Jesus, segundo o texto, é encorajar e consolar-nos uns aos outros. Isso é muito interessante. E fica uma coisa muito clara para todos nós. A doutrina da volta de Cristo Jesus, ela não foi dada para gerar isolamento espiritual, mas ela foi dada para gerar uma comunhão fortalecida, onde todos nós nos fortalecemos mutuamente, onde todos nós caminhamos ao lado um do outro, como falado pela manhã pelo reverendo Temístocles. Quem entende o Evangelho não vive sozinho. Quem entende o Evangelho se levanta encorajando, corrigindo, consolando, caminha ao lado. Nós sabemos da dificuldade que é caminhar ao lado. Nós sabemos do custo que é caminhar ao lado. Nós sabemos o quanto que às vezes é desconfortável entrar na vida uns dos outros. Bem-vindo. Isso é ser igreja. Nós somos membros do mesmo corpo, o qual Cristo é o cabeça. Logo, nós precisamos nos edificar mutuamente. Há muitos entre nós que estão doentes espiritualmente, há muitos entre nós que estão insensíveis à voz de Deus, há muitos entre nós que estão frios espiritualmente. Como ajudá-los? Como saber que precisam de ajuda?
só saberemos se entrarmos na vida uns dos outros. É uma intromissão santa. É uma intromissão piedosa. E ao mesmo tempo um cumprimento da ordem bíblica de ajudar e caminhar ao lado uns dos outros. Por isso, quem crê na volta de Cristo também vive para edificar a igreja constantemente. Por isso, irmãos, paremos de viver a fé de forma individualista e passemos a nos perguntar: quem que eu posso encorajar nessa semana? Quem que está fraco e precisa ser consolado? Quem precisa receber uma mensagem? Quem que faltou ao culto e eu poderia mandar uma mensagem na segunda-feira, perguntando por que não veio? Não para prestação de conta, de checklist de quem faltou ou porque a cadeira está vazia, mas preocupado com o seu coração, preocupado em edificar, preocupado em acrescentar aquilo que lhes falta fé. Nós precisamos nos perguntar quem que precisa ser lembrado das promessas de Deus. Porque ligeiramente nós temos amnésia espiritual. Basta as dificuldades bater em nossa porta e nós esquecemos disso também. Quantas vezes eu não fui lembrado das promessas de Deus por amigos, por irmãos que me exortaram, por irmãos que me consolaram, por irmãos que me encorajaram, pela minha esposa dentro de casa. Todos nós precisamos ser lembrados sobre as promessas de Deus, porque costumeiramente nós nos esquecemos. O objetivo então, como igreja, mediante aquilo que Paulo falou, na edificação mútua, quem sabe, vai aí uma sugestão prática, é você fazer a sua agenda da semana no final do culto do domingo. Quem sabe você consiga ser mais intencional na edificação, no consolo. Terminou o culto, vá quem você ainda não conhece. Ou vá quem precisa caminhar ao seu lado. Marque uma corrida na orla. Marque um treino na academia. Marque um cafezinho. Convide a sua casa. Abra a sua porta. Prepare a mesa. Receba-o na sua casa. Sejamos igreja na prática. Essa igreja, no capítulo 1, do verso 1 até o verso 10, Paulo vai falar sobre o processo de modelagem dessa igreja. Essa igreja era uma igreja famosa por tudo aquilo que fazia. Ao ponto de Paulo dizer: eu não preciso falar mais nada a respeito de vocês, porque em todo lugar é dito a forma como vocês abandonaram os ídolos a fim de servir o Deus vivo e verdadeiro. Era uma igreja ativa. Era uma igreja que vivia life on life, vida na vida. Por isso, como sugestão, ao terminar o culto, faça a sua agenda. Não faça a sua agenda apenas em torno de si mesmo. Faça a sua agenda em torno de pessoas que você precisa caminhar, edificar, consolar, encorajar, exortar. Eu garanto uma coisa a você. Não vá achando que só você vai edificar. Sempre, sempre, nós somos edificados. Sempre, sempre. Porque à medida que lembramos o Evangelho ao outro, nós também estamos sendo lembrados do Evangelho. E é uma troca de experiências. E o Senhor também vai descendo aquilo ao nosso coração. Por isso, irmãos, de maneira piedosa, entremos na vida um do outro. Muita gente precisa ser lembrado dessa verdade, de que o nosso Cristo virá. Muita gente precisa ser relembrado de que Deus desviou a ira que ia cair sobre nós na pessoa do seu Filho bendito. Muitas pessoas que estão desesperançosas precisam ser reanimadas e que estão ao nosso lado muitas vezes. É por isso que Paulo está dizendo: consolem uns aos outros com essa verdade. Paulo disse sobre Cristo a nós que Ele, Cristo, morreu por nós para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. E aqui está uma das maiores seguranças de todos nós como crentes. A nossa vida está unida a Cristo Jesus.
E porque a nossa vida está unida a Cristo Jesus, isso não vai nos incentivar a uma negligência, ou vai produzir um descanso espiritual. Muito pelo contrário. A nossa relação com Deus, ela não depende de uma constância perfeita, mas a nossa relação com Deus, ela depende única e exclusivamente da obra que Cristo Jesus fez na cruz do Calvário, para garantir a nossa reconciliação com Ele. Se você está inseguro, insensível, e não tem tanta certeza se quando o Senhor voltar, você subirá, aquiete o seu coração no Evangelho. Finque o seu coração nessa verdade. Porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Para concluir, nós vivemos como quem esqueceu que a casa não é nossa. Como quem se acostumou com a rotina e silenciou a eternidade no coração. Mas esse texto hoje, ele nos puxa de volta. Ele nos puxa de volta para uma grande verdade, que fará com que todos nós saiamos daqui, mais uma vez, esperançosos. Qual é a grande verdade? O Senhor virá. O Senhor virá. E diante dessa verdade, Paulo nos mostrou 3 caminhos. Nós devemos nos preparar com grandes resoluções, nós devemos nos preparar com grande vigilância, nós devemos nos preparar com grande confiança de tudo aquilo que o Senhor fez por nós na cruz do Calvário. Isso não para nos esmagar com medo, mas para nos alinhar com a realidade. Porque o problema nunca foi não saber quando Cristo virá. O problema é viver como se isso não mais importasse. E é exatamente aqui que o Evangelho traz para todos nós uma clareza. Para o descuidado, há um descanso, há um chamado. Para aquele que está dormindo, há uma convocação. Desperta, ainda há tempo. Para o distraído, há um alerta. Vigia. Você é filho da luz e não é filho das trevas. Para aquele que está inseguro, aqui há um consolo, dizendo: você não foi destinado para a ira eterna, mas para a salvação em Cristo Jesus. Jesus não apenas virá, Ele já veio, Ele já morreu, Ele já venceu, e Ele garantiu para todos nós um futuro para o seu povo. Por isso, irmãos, nós não esperamos como quem teme um fim desconhecido, mas nós esperamos como quem aguarda um grande encontro. O dia do Senhor não será apenas o fim de todas as coisas. O dia do Senhor será um começo daquilo para o qual nós fomos feitos. O rei voltará, a noite acabará, a fé daquilo que é invisível se tornará visão, e aqueles que são dele viverão para sempre reinando com ele. Nós o veremos como de fato ele é, mas isso ainda não é tudo. Nós estaremos com o nosso Salvador para todo sempre. Até lá, irmãos, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Nem vida, nem morte, nem altura, nem profundidade, nem anjos, nem principados, ou qualquer coisa na criação, ou qualquer outra criatura, poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. A sua vinda é certa, todo olho verá, toda língua confessará, que Jesus Cristo é o Senhor. Despertemo-nos para essa verdade. Vamos viver em torno dessa verdade. O nosso rei voltará. As nossas lágrimas serão enxugadas. Não haverá mais câncer. Não haverá mais deficiências. Não iremos chorar a perda. O pecado será extinguido para todo sempre. Para sempre nós iremos guardar as nossas armas
no porão, porque nós não precisaremos mais lutar. O nosso Rei virá. Esperemos o nosso Rei com santas expectativas, porque muito em breve todos nós estaremos com Ele para sempre. Feche seus olhos, curve sua cabeça e vamos orar ao Senhor enquanto nos preparamos para cantar uma canção em resposta a isso. Pai bendito, é certo que o Senhor virá, porque a Tua palavra nos garante isso. Muito em breve o Senhor surgirá sobre as nuvens, todo olho verá. Muito em breve todos os nossos choros serão cessados, não haverá mais pranto. Muito em breve nós te veremos como Tu és. Muito em breve nós seremos consolados para sempre, Senhor. Nos faça desejar a Tua volta. Faça com que, Senhor, nos desapeguemos de tudo aquilo que ofusca o Senhor em nossas vidas. Faça-nos te perceber como aquilo que é belo para todos nós. Faça-nos te perceber como o nosso maior e melhor tesouro. Faça-nos te notar, Senhor, porque tantas vezes nós acumulamos tantos ídolos em nossos corações, nós nos prostramos em adoração diante de tantas outras coisas que não o Senhor, e nos perdemos, e nos esfriamos, e nos tornamos insensíveis. Mas clamamos ao Senhor que hoje haja um despertamento na Tua igreja. Clamamos ao Senhor que hoje haja avivamento no meio do Teu povo. Que haja corações arrependidos, pecados confessados, consolo mútuo. Que seja um novo tempo espiritual para todos nós, Senhor. Ajuda-nos e que o Teu Espírito Santo nos ajude nisso tudo. É assim que nós choramos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar em resposta ao que acabamos de ouvir, irmãos.